compreender para mim próprio a necessidade de termos um perfil coerente. Inicialmente aprendi também que a vida cristã tem a ver muito também com a mudança da nossa mente. E a mudança da mente tem a ver, isto mexe com a nossa santidade. Quer dizer que tem que haver transformação todos os dias. Se alguém aqui diz que eu já sei tudo, que eu não preciso mudar, isto tem que tirar do vocabulário, porque o crente que diz que já sabe tudo e que já mudou tudo que tinha a mudar, é errado. Isso é anti o plano de santidade de Deus para a nossa vida. E então, uma das coisas que também estava esta manhã, apontei assim muito rápido, quando estava a orar a Deus, e foi também, nós vemos uma coração pronto a obedecer. Ou seja, vamos falar também um pouquinho sobre isto. Depois também ficamos diferentes, animados. Animados e o quê? Também. Quando digo ousados, digo mulheres e homens corajosos. Corajosos. Que enfrentam as coisas de frente. Não é? Que dizem que o certo é certo e o errado é errado. Não é? E às vezes é preciso ter muita coragem para enfrentar ou ir contra a maré daquilo que nós achamos e consideramos que é errado e dizemos que é errado perante a nossa comunidade ou a influência da comunidade sobre nós e até dos mídias. Nós vamos também abordar sobre isso. Depois também, um crente tem que ser objetivo. Nós temos que ser objetivos. Temos que trabalhar com objetividade. E muitas vezes é isso que nos leva a perdermos tempo, às vezes, como já temos falado e abordado, em coisas que não faz sentido. Porquê? Porque não somos objetivos. Não é? E andamos um bocadinho, como o irmão já diz, na superfície da vida cristã. E a vida cristã, quando nós vamos mais fundo das questões que são mais dogmáticas, mais importantes para nós, são estas que realmente trazem e surgem efeito na nossa vida. E isso tem a ver com os alicerces também que nós temos e que procuramos ter quando estudamos a palavra do Senhor. Depois também a dependência do Espírito. Uma vida que não tem a influência do Espírito Santo. Quando nós hoje falávamos aqui, ainda abordei isto hoje com duas jovens, sobre começar em mim, Senhor, quebra o meu coração. Quando nós temos algum impedimento, seja uma desavença, seja uma situação que nos está a tirar, apesar de termos objetivos no nosso louvor, na nossa atitude cristã, quer dizer que nós não estamos, no fundo, alicerçados naquilo que é o amor de Deus. Não é? O amor de Deus faz-nos apagar, ou tirar, como disse Neville, ou o nevoeiro que às vezes está à nossa frente, para que realmente vemos que, além de algumas questões que muitas vezes surgem, muito humanas, que é normal, entre nós, até na igreja, nós temos a capacidade de ultrapassar isso com o amor de Deus. E o amor de Deus ajuda-nos a ultrapassar todas as coisas, acredita. Até, muitas vezes, no nosso proceder no dia a dia, nós somos contagiados com este amor, nós vemos no proceder, vemos no falar. Para aquele irmão, houve aquela situação, o amor de Deus é tão tremendo que eu já esqueci. Porque as coisas funcionam, porque vemos a influência do Espírito Santo, temos o amor de Deus através. E é isto que realmente move a igreja. Se alguém dizia, se nós perante obstáculos paramos para olhar para o obstáculo, meus irmãos, então nunca vamos ultrapassá-los. A ideia é que nós olhamos para o obstáculo, influenciados por Jesus, ultrapassamos os obstáculos. É isto que Jesus fazia. Jesus não teve uma vida facilitada, mas Jesus, perante os obstáculos, e ele ultrapassava os obstáculos. E vencia. E ele vencia o mundo. Amém? Então, o perfil do cristão. Há aqui algumas coisas que não são novidade, mas há outras coisas que vamos tentar que façam parte do nosso caráter enquanto homens e mulheres de Deus, está bem? E não me levem mal, quando aparecem homens, sabem que é sempre num contexto bíblico, no contexto bíblico e no, está bem? Aquelas pessoas uma ideia que estamos a dizer, o homem é tudo virado para o homem. Não, estamos a falar para o crente em si, está bem? Homem e mulher. Então, o perfil do cristão, vamos dar uma pequena introdução. E hoje é uma pequena introdução, porque vamos ter aqui, eu não quero revelar tudo, mas vamos ter aqui alguns pontos-chave que nos vão ajudar a alicerçarmos a nossa fé, a termos homens e mulheres consolidados para trazer crescimento, eu tenho medo desta parte, crescimento à igreja local. Que a igreja local, ainda hoje estamos a falar, e é curioso, que a igreja que mais sofre, a igreja que tem mais dificuldades, as pessoas que não têm as coisas como adquirido,
São os locais que a palavra de Deus prolifera e avança. Estamos aqui um exemplo muito atual da Coreia do Sul, por exemplo, onde não podia partilhar a palavra de Deus. Havia ausência da palavra de Deus porque era proibido. E o que acontece? Ainda hoje a Coreia do Norte dá lugar a uma corda no pescoço que se pode encontrar com uma Bíblia. E a verdade é esta: quando chega uma caixa de Bíblias na tradução, na língua deles, de uma forma até sigilosa e escondida, eles gritam ou chatam. Há vídeos no YouTube, não é coisa para ninguém. Mas na Coreia do Sul já não há lugar nas igrejas para tantos crentes. E vêm dizer, mas é um crescimento. É um crescimento saudável, meus irmãos, porque eles entenderam que a palavra de Deus tem que ser pregada com qualidade. Então, uma igreja já não tem só um ancião a pregar a palavra de Deus, tem 5 pastores, tem 6 pastores. Porquê? Porque já no dia tem que haver, não um culto só, tem que haver 3, 4, 5 cultos, porque não há lugar para tanta gente. E vocês perguntam, mas qual é a diferença em Portugal? A diferença, sim, tem a ver com a cultura, mas tem a ver que nós temos tudo muito adquirido. Eu quero que olhem para este estudo e vejam que aquilo que está ali não tem como adquirir. Porque muitos de nós, e começando por mim, muitos de nós ainda não vemos muitos desses aspectos, ou ainda não adquirimos este perfil, e por isso que muitas das coisas ainda não aconteceram na nossa vida. Mas estão para acontecer. E as bênçãos de Deus, elas estão disponíveis para aqueles que querem servir ao Senhor e querem trabalhar para o Senhor. Agora, se nós continuarmos a fazer sempre as mesmas coisas, temos uma atitude pouco altruísta, pouco construtiva, pouco proativa com o nosso irmão ou com a nossa irmã, claro que os resultados vão ser sempre os mesmos. Se tu estás só preocupado em dizer ao teu irmão aquilo que ele faz de errado, ou por uma pequena coisa que ele realiza, já tudo caiu, então nós estamos ainda muito no nosso bem do eu. E esse bem do eu já tem que ter passado, só a obra do Espírito Santo já começou na tua vida. Então, eu vou-me calar e vamos olhar então aquilo que eu fui também aprender no Espírito Vivo e fui colocando. Foi analisado homens de Deus também e que chegaram a um consenso de facto é necessário nós pensamos assim. A vida cristã séria, ela é acompanhada continuadamente por julgamentos morais. Como é que é pensar? Não julguem o que está escrito, está bem? Mas a realidade é esta. Nós pegamos a Bíblia e quando tu dizes que estás contra a eutanásia, porque nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida a não ser Deus, estás a fazer um julgamento moral. Não é ético, é moral. E vamos, para isso, devemos em primeiro lugar citar que existem leis morais que aplicamos a todos. Por isso nós aplicamos a lei moral. Porque há pessoas que dizem, quem és tu? Não é? Quando nós estamos a falar de Jesus, ou dizemos que aquilo, ou certa coisa é errada, e as pessoas, quem és tu? Que moral é que tu tens? Enquanto cristão dizer isto. Então, existem leis morais aplicáveis a todos. E onde é que são essas leis morais? Podes avançar, se quer, por favor. Para alguma escolha entre o certo e o errado, ou o bem ou o mal, ela é baseada naquilo que for conveniente para o momento. Há pessoas que é para o momento. Hoje sou do Porto, amanhã sou do Benfica, e andam assim. A sua vida diária é baseada pelo momento, pelas circunstâncias. Outros baseiam a sua moralidade nas suas convicções culturais. Ou na influência da média, principalmente da televisão. Sim, porque a televisão está provado, há pouco vi um estudo, que o sítio ou o local onde as crianças e os pais são mais influenciados, 80% hoje da nossa realidade portuguesa é influenciada pelos mídias. E vemos aí os Brancos com Açúcar, vemos aí o Love and Top, não é? E como vejo só para analisar, de passagem, não tem sentido, mas é engraçado ver aquilo. É engraçado ver aquilo, porque aquilo espelha realmente a realidade da nossa sociedade. Um bocadinho escondida, subjetiva, mas a verdade é que é um bocadinho a nossa realidade. É um bocadinho não, é a nossa realidade. A juventude está assim. Ora hoje está com um, ora amanhã está com outro, e o caráter deles dá para essas coisas, não é? Ora hoje está com um, ora está com outro, já gosto mais daquela, portanto, é mediante as circunstâncias. Então, os cristãos devem tirar os seus valores da Bíblia, certo? Ou é do estudo Trajano? É mais do estudo Trajano? Ou a Helena da Facebook? É da Bíblia. Ok, então, é da Bíblia. É da Bíblia, certo? Então, a ética bíblica está preocupada com o estilo de vida que a fé cristã existe. Eu aqui pedia, por favor, porque eu já li,
quando fiz o estudo, eu queria que levantássemos com alguma agileza e pudéssemos ler Tiago, capítulo 3, 13. Podia fazer assim, ligeirinhos, que o estudo também não é complexo, mas é comprido. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Mansidão e sabedoria. Agora, 1 Pedro, capítulo 3, e agora que é comprido. Precisa alguém, assim com fogo, para ler. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2 ao 16. Considerando a vossa vida... Ana, vou chegar de pé, só porque a voz... Considerando a vossa vida casta e Senhor, no efeito delas não seja exterior, no cuidado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem correto no coração, no incorruptível atrás do Respira. E é preciso diante porque assim se ordenavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando o Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum santo. Igualmente vós, maridos, coabitei com ela com entendimento, dando honra à mulher, como base mais tarde, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e apáticos, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcancem a herança. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, rastreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte do mal e faça o bem, os capazes e cuida. Porque os olhos do Senhor são todos justos, cheios de vista atentos às suas orações, mas o gosto do Senhor é contra os que fazem mal. E qual é aquele que lhes fará mal? Se for de flores de bem. Mas também, se pareceres por amor da justiça, sejam aventurados, e não tomais com medo de Deus, mesmo por bem. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão de esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que vos temam do vosso bom procedimento em Cristo. Obrigado, Ana. E na 2 Pedro 3, 11, capítulo 3, versículo 11, vemos aqui espelhado o perigo de mansidão, do trato, não é? Todas essas coisas serão assim destruídas, tipo todo vai ser, todos que vivem em santidade e piedade. Ou seja, o caráter de Deus ele é refletido na ética bíblica. E aqui podemos ir buscar todos os objetivos que nós temos aqui expressos na palavra de Deus. Pode notar, Tiago. Assim, as virtudes como a honestidade, a bondade, a gentileza, a integridade, são atributos não atribuídos por nós próprios, mas são definidos por Deus. E não estão sujeitos a opiniões particulares. Oh, Ruth, porquê é que tu és assim como és? Oh, vozinha, porquê é que você é assim como é? Nós estamos afetados naquilo que Deus quer para nós. Então é que a Bíblia é para todos. Não distingue raça, classe, social, nível cultural. Aquele irmão é assim porque tem mais formação, aquele irmão é assim porque tem mais capacidade, entendimento. Não. Há aqui uma coisa que é importante dizer. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, é a vontade expressa de Deus e a vontade de Deus expressa na nossa maneira de estar. Isso não pode ser alterado por ninguém. Não é, Ana é assim porque... Sim, temos nossas personalidades individuais e deixávamos de entender. Pode levantar, por favor. Os requisitos morais pelos quais os cristãos devem viver hoje são os mesmos de ontem e serão os mesmos amanhã, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A nossa tarefa, e aqui é uma coisa que nós muitas das vezes temos tendência a falhar, que é chamar de certo, errado, bem ou mal, o que chama certo, errado, bem ou mal. Isto é o correto. Isto é o correto que nós devemos fazer. E muitas vezes nós temos muita dificuldade em marcar bem a nossa posição. Dizer que aquilo que é errado. E sabe uma coisa? Ontem nós tivemos um evento. Inclusive a minha mãe também esteve. Estivemos com uns meninos recentes e fomos recebidos por um grupo de estudantes. Em que a influência é católica romana. E a verdade, eu acredito que o que nos distingue não é que nós somos possuidores da verdade,
Mas o que nos distingue é que nós não seguimos uma religião. Nós seguimos o quê? Nós seguimos a fé em Jesus. É Jesus que salva, não é a religião que salva ninguém. A ideia que muitos têm até hoje, portanto, e eu tenho família católica romana, é que é a tradição. A minha avó já era, o meu avô já era, portanto, e perante Deus a avó é que vai justificar a sua vida na Terra. Isso é errado, completamente errado. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Contudo, para dizer que aqueles jovens que estavam lá, o caráter, a personalidade que eles tinham era uma caráter, era não é, de amor. Eles cantaram, eles encantaram, eles sorriram, eles receberam o que receberam bem as pessoas. Portanto, e muitas das vezes nós vemos pessoas que, de certa forma, nem têm tanto conhecimento da palavra de Deus, nem uma profundidade como nós temos, ou uma vida cristã como a Helena tem, eu tenho, o irmão João tem, com muitos anos, e muitas das vezes, eu estou a falar de uma forma mais lata e geral, ficamos aquém daqueles que nem sabem, nem percebem a profundidade do amor de Deus. E é isto que nós temos que alicerçar bem, é estruturar bem o que é o caráter, ou qual é o caráter que Deus quer para a tua vida, qual é o perfil que queres ter perante esta sociedade aflita, em transição e também problemática. Porque há muitas questões éticas e morais que estão a levantar. E muitos de nós, que deveríamos, e que temos a resposta, não a sabermos aplicar. Então, não há uma liberdade individual para decidir quais valores são corretos. Deus já o revelou para nós. Não há liberdade individual para decidir quais os valores corretos. Deus já o revelou para nós. Nós sabemos quais são os valores corretos. Enquanto aquela minha pergunta, o que é correto para ti? Porquê você diz que mulher com mulher não pode ser? Porquê que não podem adotar? Porquê que não podem isto? Agora saiu uma nova lei, que eu não sei se vocês estão a par, barrigas a mulher. Isto é o quê? Nada mais nada menos que problemas que no passado aconteceram na América, que era a mulher que aceitou receber uma parte do dinheiro, olha, Cristiano Ronaldo é um caso, em que a mulher deu o seu corpo para ter o filho, uma barriga de alguém, para poder conceder um filho a outra pessoa, a pessoa depois arrependeu-se, mas este filho agora é meu. Portanto, conta aquilo que é a vontade de Deus. E nós vemos que as coisas vão acontecer. Nós já sabíamos que atrás do casamento homossexual ia ser aprovada a eutanásia, e ela está quase para sair, não é? E nós sabemos, que ainda há médicos, graças a Deus, cristãos, que se batem e falam que não têm medo, de dizer que só Deus tem a capacidade de tirar a vida. E há uma das coisas que as pessoas que neste momento estão a usufruir da eutanásia, de países como a Bélgica, como a Suécia e tudo mais, Finlândia, acontece que a maior parte de pessoas que decidem tirar a vida não são pessoas que estão em doenças terminais. São pessoas que simplesmente, pelo momento, bem, eu não estou bem na vida, não me apetece estar mais aqui, a palavra falta, por capricho, eu quero tirar a minha própria vida. Não. E cá, está na lei e eu posso fazer. Isto vai completamente contra os princípios do nosso Deus. Portanto, para o cristão, o estilo de vida é uma questão de lealdade a Deus, não de preferência pessoal. Estamos aqui, e pode estar, mas a Deus nós não enganamos. Estás aqui por uma preferência pessoal. Porque eu gosto até de ver a cara todos os domingos daquele irmão, daquela irmã, que é giro, e meu jovem é interessante e tal. Mas eu não estou aqui por minha preferência pessoal. Eu estou aqui por lealdade a Deus. E como eu digo lealdade a Deus, é a mesma conversa que eu digo. Tu não vais à igreja para agradar ao homem. Não é como Paulo diz, não é? Pela aparência do homem, não é? Mas nós vimos cá por lealdade a Deus. Mas também ele vem cá para olhar para ele. Também, mas isso é aquilo que é acrescentado. Primeiro buscamos. É o amor de Deus que nos move. Nós buscamos o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. A comunhão, o sorriso, a partilha, os acampamentos que vamos ter, os piqueniques que vamos ter, as coisas boas que nós sabemos que vêm da vida cristã e da comunhão cristã. Agora, o que nos move é sempre o amor de Deus. Porque se nós vimos cá pelas pessoas, já muitos de nós não estaríamos cá. Ou maior parte. Porquê? Porque em nós há falhas, meus irmãos. Há falhas. Nós às vezes dizemos, sabem uma coisa? É pertinente com um homem que fala que é o púlpito. Eu como nas faço. Isto é na minha singeleza, da minha intimidade com Deus.
Pede perdão com algumas palavras que nós temos, ou que saem cá para fora, que não são da vontade de Deus. E acreditem que muitas vezes nós temos uma tendência carnal para dizermos às pessoas que não estamos da vontade de Deus. Que não se perdoam e usam como base de bênção, para não como uma pedra de tropeço. E os homens de Deus têm plena certeza que estão ao púlpito e que têm o temor ao Senhor, sobe e pede, Senhor, perdoa-me se há alguma coisa que eu disse, que te feriu, que te magoou, que não era aquilo que tu querias. E muitas vezes há esta tendência, não é? Humana, de querer dizer aquilo que é bonito aos nossos ouvidos, mas muitas vezes não é aquilo que Deus quer para nós. Então, qual a ordem moral contida nas Escrituras? É uma pergunta que vocês podem fazer. Qual é a ordem moral em Santo Evangelho? Estás a falar de moralidade, já ouvimos falar sobre o mansidão, do bom trato, com os outros, mas o que devemos sempre considerar, e a resposta a qual é a ordem moral contida nas Escrituras é o que é que devemos considerar ou importante ou a precisidade daqueles que estão ao nosso redor. Devemos viver de uma maneira que reflita a Cristo em nós. Ponto. Isto que nós ouvimos muitas vezes, se formos 1% do Senhor Jesus, nós não havia lugar aqui batido nestas cadeiras. Tenho plena certeza. Por isso que Jesus tinha o carisma, e é a personalidade de Jesus, cada Jesus que estudei no Instituto Bíblico e na palavra já está expressa, que Cristo, ele tinha um carisma verdadeiro e sincero. Era um carisma não por preferência, mas ele era objetivo, ele sabia quem ele queria agradar, que era o Pai. Era cumprir com a vontade do Pai. E o carisma de Jesus levava a ver, tens dois, acho que dois, a levar 1.000, 2.000, 3.000 multidões tremendas ou a seguir o exemplo de Jesus. Esta minha irmã ou é cintura ou é perna. Vamos ter coragem. Não, é Marina. Olha, no braço. Olha, isso tu levares um bocadinho. Obrigada, já não preocupação. Então, Jesus sempre se orientava em relação uns aos outros e estabeleceu um padrão ético. Reparem que hoje, até a mensagem que não foi nada combinado com o irmão Samuel, bom, ele falou uns aos outros. Muita gente aprende. Também cantamos, não é? Nos amemos uns aos outros. Isto é o padrão ético. O padrão ético que Deus quer para nós é que nos amemos uns aos outros. Com lealdade, com sinceridade. Isto está também expresso na palavra de Deus. Depois, ao seguirmos o seu exemplo, devemos seguir o seu exemplo e orientar o nosso comportamento de acordo com a preciosidade dos outros. Agora reparem, veja alguém que lê de João, capítulo 13, do versículo 34 ao 35. João, capítulo 13, tínhamos mais versículos, mas estes são muito esclarecedores. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós também. Desculpa, perdi-me. Também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, versículo 8 ao 9, e depois vamos ler alguém que leia o 12 ao 14. 3. Colossenses 3, 8 ao 9, e depois alguém que leia o 12. Mas agora despojai-vos também de tudo da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ok? Aqui, do 12 ao 14. Revestidos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humanidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Obrigado, irmã Helena. O que é que nos mete aqui? Que o perfil do cristão, do homem e da mulher, já está perfilhado, já está tudo feito quando aceitamos Jesus, ou nós é que temos que realmente temos que sofrer uma transformação. Já toda a gente é humilde, já toda a gente é pacificadora,
Ou isto tem que ser trabalhado no dia a dia? Isto remete-nos para uma mudança de mente. Tem que haver uma mudança de mente constante, amados irmãos, e creio que essa mudança não é fácil para as circunstâncias em que nós vivemos. Então também devemos considerar que vem atrás quem está ao nosso lado e quem está à nossa frente. É uma sensibilidade do amor de Deus e ao próximo. E vamos ler em Marcos 12, do versículo 28 ao 31. Marcos, capítulo 12. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Obrigado, Márcia. Ainda 1 João, capítulo 4, do versículo 19 ao 21. Aqui está a grande sensibilidade de Deus. Não é? Alargada, não só foi remetida esta mensagem, esta sensibilidade para o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, mas também todos os gentios. Alargada para todos. Então, 1 João, capítulo 4, 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e o odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, aquilo que é leal a Deus não é compatível, não cumprindo com essa sensibilidade que vem da parte de Deus, do amor de Deus. Ou seja, nós temos que nos amar mesmo perante as circunstâncias e sendo nós todos diferentes, mas todos para o mesmo objetivo, para que a obra realmente progrida e cresça. Nós temos que colocar o quê? Olharmos mais para aquilo que nos une do que para aquilo que nos desune. E há uma intenção do nosso inimigo, o diabo, de contaminar, dominar e fazer olhar para cada um de nós. Eu vou usar um bocadinho um exemplo de quem já tem experiência de casamento, e é um exemplo muito, muito útil para nós. Quando as pessoas namoram, já não é, às vezes não é bonito, já existe às vezes complicações. Mas quando iniciam um relacionamento, é tudo bonito. O casamento é lindo. Mas o que acontece com o casamento é com a experiência, começamos a conhecer os defeitos uns dos outros. Não é? Ora bem, ela gosta mais de tomar decisões desta área daquela. Ela gosta da amarelo, eu gosto do azul. Não, primeiro eu gosto do azul. E tal. E andamos. Mas o que é que nos une naquele casamento? Somente porque a filha que eu preferi, porque eu era ou não estão ligadas ao amor de Deus. O que é que nos une quando as diferenças vêm ao de cima? O que é que faz com o amor? Não há o amor. Eu gostei da pronúncia. É o amor. É o amor. É o amor. E esse casamento perfeito da noiva é o amor de Deus que move. Há dias que menos bom. Há dias que andamos entusiasmados. Há dias que o trabalho não nos corre tão bem. Mas o que nos une, apesar disso, é que Deus tem feito em nós um milagre tremendo. É que quando a Márcia, ou a Ana, ou a Inês, ou a avózinha, ou a Maria José, ou o João estão abaixo, a Helena está em cima, a Beatriz está em cima, a Marta está em cima, o Tiago está em cima, e vamos puxar esta malta para cima. E é isto que Jesus tem feito em nós. E quando o Trajano, ou Marta, ou o Ricardo, ou o Débora estão em baixo, aquele grupo está. Deus usa que vai puxar por isso, porque é o amor que nos move. E é o amor de Deus que vai, de facto, além do Espírito Santo, mover e trazer crescimento à igreja. Amém? Amém? Então vamos avançar. A qualidade, agora começa aqui a entrar em pormenores, está bem? Isto não é orientado para ninguém, é orientado para a igreja local e a necessidade de que a qualidade do caráter cristão, exemplificada pela presença ou dentro dos seus atributos. Eu queria dizer uma coisa.
nós podemos, o importante é termos respeito, honra e honestidade, e vamos saber porque é que é importante o nosso perfil cristão existir honra. Está bem? Estamos a falar dos tempos samurais, que a honra para eles era tudo. Mas não é uma honra alicerçada na lealdade humana. Está bem? É de uma lealdade baseada em Jesus. Está bem? Respeito, honra e honestidade. E mais de tudo, respeito, honra e honestidade, separadamente não é suficiente. Há pessoas que são honestas. É bom, mas que não têm respeito. Há pessoas que têm respeito, mas não honram a Deus. Há pessoas que até que honram e que não são honestas. Então, é necessário que nós tenhamos estes 3 atributos, respeito, honra e honestidade, sempre presentes no nosso perfil de caráter cristão. Está bem? Tem que haver uma demonstração contínua dos 3. Os relacionamentos interpessoais são fundamentais para o crescimento da igreja, certo? E o que é isto de relacionamentos interpessoais? É isto que nós falamos, a comunhão entre os irmãos e as irmãs. Para o crescimento da igreja local e para todos os relacionamentos humanos em geral. Até para a sociedade em si, nós costumamos dizer, uma pessoa que está em baixo, que está depressiva, não se esconda, que se envolva em convívios, em atividades, porque isso vai se soltar. A pessoa que não se aparta de ter relacionamentos e comunhão com as pessoas. Mas na igreja, os relacionamentos pessoais são fundamentais porque, se não houver comunhão, dificilmente vamos conseguir acrescentar à igreja outras pessoas ou alguém que queira seguir olhar para o nosso ambiente. Vamos dizer assim, inicialmente. Porque a ideia é que as pessoas que entram, que não têm a Jesus, entram olhando para o nosso testemunho, para o nosso exemplo, para depois nós canalizarmos para o exemplo de Jesus. Mas inicialmente ela vem e ela vai analisar. Por isso que nós também já, há uns tempos atrás, aprendemos. É importante também a nossa postura, a nossa maneira de estar e o nosso caráter ser bem vinculado no amor de Deus. E depois, a verdadeira comunhão. Isto é o quê? A verdadeira comunhão, também abordámos há um tempo atrás, é por companheirismo, não é? Estamos aqui, não por preferência porque o Ricardo é bonito, a Inês é bonita, pelos olhos bonitos, ou pela Beatriz cheirar muito bem, não tem, cheira muito bem. Cheira a pó, né? Tem a ver com agora, a sério. Agora até. Verdadeiro compromisso com Jesus, com a igreja. O verdadeiro compromisso não é 2 horas somente, ou estar cá ao domingo. É estarmos cá com o coração leal a Jesus, comprometido com a igreja local, porque isto é que vai trazer realmente crescimento e um louvor, um incenso, um bom cheiro, não é? Como nós um dia partimos, dizemos assim, aquela irmã, ela partiu para o Senhor, mas ela deixou a sua marca. Viram no Facebook aquela imagem, marcou a geração, ele marcou a juventude, ele marcou a igreja, ele marcou naqueles momentos, ele marcava, ele cheirava o cheiro de Jesus, o bom cheiro de Jesus. Depois, a verdadeira pureza nos relacionamentos, casamentos, namoros, amizades, convívios, que haja pureza. Que haja pureza. Muitas vezes nós estamos com segundas intenções. E a pureza não tem a ver somente com a parte de sexualidade ou os nossos desejos carnais. Tem a ver com a pureza do nosso pensamento. Quantas vezes, e falo quantas vezes já pensamos mal do meu irmão? Quantas vezes nós estamos ainda no meio do culto e já estamos a tirar, o diabo conseguiu tirar a objetividade do culto para pensar, eu não estou assim porque aquele irmão disse aquilo, e já está a maquietar como é que vais proceder no final do culto. Será que comprometo, será que não comprometo? Então, tu perdes a objetividade e outra coisa, perdes a alegria da salvação. Quando eu vejo um crente, isto é uma análise que eu faço, quando eu vejo um crente que não sorri, que não fala, que está sempre mal disposto, eu digo, cuidado, porque em Filipenses 6, a obra do Espírito Santo, quando começa, ela traz alegria, a alegria da salvação. E mesmo nas dificuldades, é isto que sustém um crente, é a alegria da salvação. Tá? O dia quando eu fui a descer às águas, e eu sabia que já estava salvo,
Por isso eu vou testemunhar a alegria da minha salvação. E ninguém vai descer as águas, não é, Marta? Ninguém vai descer as águas tristes. Ninguém vai descer as águas. Pronto, temos um dia espetacular. Não, é como estão as pessoas. Eu sou filha de um rei espetacular. Transformou a minha vida 180 graus. Jamais a minha vida vai ser a vida. Mesmo com as dificuldades e as circunstâncias da vida, eu vou testemunhar que eu sou feliz. Eu tenho a alegria de salvação. E é isto que eu peço ao Senhor quando estou triste. Senhor, e tem sido a minha oração. Senhor, dá-me a alegria da salvação contínua. Porque é uma alegria, meus irmãos. Quem sente não quer perder jamais. É uma alegria que leva as pessoas a falar no trabalho. Jesus. É uma alegria que leva a resolver as mesquinices que muitas vezes acontecem num casamento e que muitas vezes destroem casamentos. E a dar a volta. A humilhar-nos perante o Senhor e a dizer, se calhar tenho que manular para resolver este problema. E aí isto muitas vezes nós temos dificuldade. É de olharmos realmente para Jesus e dizer, Senhor, tenho que me humilhar. É esta alegria que nos faz realmente sermos diferentes, amados irmãos. Não é o conhecimento que tu tens somente da palavra de Deus, não é a formação que tens também humana, mas é o teu perfil alicerçado na alegria da salvação. E a alegria da salvação contagia os outros, amados irmãos. É esta alegria que contagia os outros. Depois, ainda verdadeira sinceridade. Sabem que a palavra diz que muitos, no nosso tempo, ou na nossa geração, vão parecer com cara de piedosos. E nós vemos aí pessoas piedosas, e desculpa lá, agora vou brincar um bocadinho, tudo muito bonito. E as pessoas estão ali e nem percebem o que ele disse. Mas é uma piedade gira, mas é uma piedade muito fingida. Porquê? Porque as pessoas são capazes de chegar aqui e tudo o que é passado é lido, repetido, e a diferença do orar para o rezar, sabem qual é? É que rezar é ter repetição. E orar é falar com Deus. E é importante é, a pessoa chata aqui é Rui. É. Minha memória. Chega ao Rui. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Olha, já trabalho com deficientes. Tens que abrir uma inscrição lá, porque já me está maluco. Certo? Rui, bom dia. Rui, bom dia. Bem-vindo, Rui. Bem-vindo. Este homem não bate bem. Eu estou a repetir. Agora, a oração, eu faço isto com os meus deficientes para lhes explicar. Que eles muitos estão a rezar, fala com Deus. Deus quer sinceridade. Na oração, no falar, no trato. Porquê? Porque quem é o nosso melhor amigo? É Deus. Então fala com Ele, não tem o melhor amigo. Olha, eu falo com Deus no carro, eu falo com Deus em casa, eu falo com Deus para receber os alimentos. No restaurante, nós falamos com Deus. Não estou a dizer, aquela pessoa deve estar com dor de cabeça. Ou seja, está com dor de cabeça, você está na mesa com os olhos fechados, não é dor de cabeça. E estou a falar com Deus. E estão a ver, o meu caráter dá para poder, coisas simples, mas explicar coisas que são simples a pessoas que já têm uma vida da tradição e que muitas vezes não entendem. Qual é a diferença entre rezar e orar? Ok? E explicar que não pode ser fingida, não pode ser somente repetida e lida. Não é? Dizer todos os dias a mesma coisa. E muitas vezes o padre está ali, mas não presta, como é brasileiro diz, não é? O padre está ali, está, e mais uma mesa, e a seguir já vou para um funeral, e depois é sempre a mesma coisa. Os árabes, os muçulmanos, sempre, por isso que eles também, não é? Não é? Quebraram. Então, sabe, é verdade, nós estamos cometendo tantas vezes coisas erradas, levam a estas coisas, casos extremos de violência, as pessoas metem quase na cabeça que levam por resto. Então quem é que faz isto? Quem é que faz tornar as coisas más por boas? É o diabo. Estamos a estudar aquilo e muito mais afincadamente de fé, porque há fé que é fingida, há fé que é fingida, há fé que é enganosa. É uma fé em que nós vemos, muitas vezes, nós, humanamente, fazemos juízos até, dizem, pá, aquele irmão fala espetacular, parece um Billy Graham. Depois, passado um dia, ei, traiu a mulher, fugiu com uma missionária, fez isto e fez aquilo. Porquê? Porque a fé não era verdadeira. Quem somos nós para dizer que a obra do Espírito Santo não começou? Não somos ninguém. Mas, às vezes os nossos exemplos de fé caem por terra.
e evangélicos também, é verdade. Porque lá está, muitas vezes nós, por exemplo, aquele homem naquele pedestal, aquele irmão, sim, Jesus é muito importante, aquele irmão fez uma obra, não é? O irmão feio, aquele irmão, a Bíblia, certo? Nós batemos, o Billy Graham, aquele irmão, aquele ainda, mas às vezes, o que acontece? As pessoas caem e cometem erros, e depois a nossa fé, se não for alicerçada em Jesus, ela cai, ela esvanece. Porque aquele irmão tinha tanta consideração. É claro, então isto é assim, era assim, que a nossa fé está baseada em homens ou mulheres. Respeito por autoridade. Agora vamos falar num conceito importante, que é pouco falado nas igrejas, e há algum receio falar nas igrejas, porque as pessoas, hoje em dia, é começar pelos nossos filhos, não gostam muito de ouvir falar de autoridade. E a autoridade é necessária. Está bem? A autoridade é muito necessária. Então, é um conceito bíblico. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre isto. Em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Então, Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. minha irmã, repita a primeira parte, nós devemos estar às potestades Que não venham de Deus. Mas continua ali, nós devemos estar perto de Deus. Toda a alma esteja Toda a alma sujeita é sujeita. Ok, por aí, minha irmã. Repare uma coisa. Potestade quer dizer superior. Há potestades infernais e há as potestades celestiais. E quando muitas vezes ouvimos pregar, as potestades, cuidado. Nós temos que discernir as potestades celestiais das potestades celestiais. E a potestade celestial, temos Jesus, temos a Deus, temos os anjos, ok? As potestades infernais, essas sim, que bramam ao redor e que minam o mundo, essas nós não queremos saber. Mas nós temos que ter autoridade pelas potestades celestiais. E neste caso estamos a falar a Jesus, não é? Que é, devemos ter, ele é uma autoridade sobre nós. Eu não posso sentar. Eu queria alguém que lesse também, pode ser em Hebreus, vamos deixar os outros para a hora vai avançada. Hebreus 13, versículo 17. Sei aos vossos dias e sede submissos para com eles, pois velam a vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não é o proveito à vontade. Quem são estes dias? O homem por natureza não gosta de autoridade, porém, vamos falar um pouco em ética cristã, e foi uma das coisas que eu me deliciei no Instituto Bíblico, é que eu não tinha noção do que é a ética cristã, mas a ética cristã, a ética bíblica, requer que vivamos de acordo com a autoridade, honrando os outros. E vamos entender também qual é a vontade expressa de Deus por nós na parte da ética. E vemos aqui que, posso avançar, a autoridade tem origem em Deus. Eu queria, eu sei que vocês têm isto como adquirido, mas eu queria que lêssemos em Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Exatamente. Procede de Deus. Então, Deus quer que respeitemos a autoridade e treinemos os nossos filhos, não é, Naná? Foi por isso que eu pedi ao Nathaniel hoje também para estar aqui. Também é ética cristã, também para as crianças, não é? Eles também já entendem que há necessidade de autoridade. E treinamos os nossos filhos a fazerem o mesmo. E agora pedia em Efésios 6, 1 ao 4, e o Nathaniel vai ler. Pode ser? Está sem óculos, vai ter um bocadinho com mais calma, mas ele vai ler também. Efésios 6. Vós, filhos deles, obedientes a vossos pais, no Senhor vos ajude. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com
Muito bem. Então, Ana, o que é importante fazer com os pais? Fazer o quê? Obedecer. Então, a palavra-chave é obedecer, não é? Então, vamos para os adultos, está bem? Pronto, queres voltar para a tua linha? Já podes. O Senhor colocou pessoas em posição de autoridade para evitar o caos e a confusão, amados irmãos, e a destruição. A autoridade na igreja é necessária. Como muitos dizem, para que é que aquele irmão agora vai saber o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Ouvimos falar que são necessários guias. Não é? Até a palavra de Deus fala em anjos, não é? Os anjos guardam a igreja. Mas é importante falar que, para evitar muitas vezes a confusão, tem um panorama, e agora pensem comigo. Pensem agora comigo. Se não houvesse autoridade para controlar o tráfico e desgovernar, o que é que aconteceria? Estamos na Ásia, não é? Aqueles países que, eu não sei como é que eles não batem, mas é um desgoverno, não é? Os carros. O que é que aconteceria se tirássemos ali sinais luminosos? Porque os sinais luminosos são para a autoridade. Para nós aí pá, está ali vermelho, vou parar. Ok? De para, alto, para. Tem dois pares, não podes bater, pode sofrer. Depois, para punir os criminosos. Alguém fez mal a alguém. Então, não temos ninguém para proteger os inocentes, para salvaguardar os inocentes e para trazer à justiça aquele que fez o mal. Portanto, criminosos para trazer à justiça para proteger, e também precisamos também alguém para proteger os inocentes, não é? Tem que haver autoridade. Então, Romanos 13, 4. Porque ela é um ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, depois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Muito bem. Então concluímos então que a autoridade é necessária para a manutenção de ordem. Certo? 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 Ok. Respeitar, e vamos ver isto então, por favor, vejam isto de um ponto de vista cristão, não secular, ok? Estamos a ver ética cristã e ela inclui a autoridade. Respeitar a autoridade na igreja é aceitar que Deus colocou. Porque é que eu digo que aquele irmão é um irmão, não é pela idade, mas é um irmão que tem uma responsabilidade como ancião, porque ele chegou a um patamar. Nós reconhecemos naquele irmão a maturidade, que Deus primeiramente reconheceu, e a pessoa tem maturidade para zelar, para nos exortar, aconselhar, transmitir também aquilo que é a vontade de Deus para nós. E isso reveste da autoridade. Deus colocou aquela pessoa, eu meti sobre, cuidar, não é sobre para somente chamar a atenção, mas cuidar também de nós. E estamos a falar ancião, falamos responsáveis de juventude, podemos estar a falar da responsável da limpeza, em que diz, olha, se calhar é o melhor aqui, a irmã com mais experiência é mais ali, não usem este produto, usem aquele. Podemos estar a falar também do responsável da tesouraria, que sabe que aqueles dinheiros vão servir para ajudar naquela área, naquela. Portanto, há autoridade em algumas áreas, ou a maior parte das áreas da igreja, tem pessoas com autoridade. E muitas vezes uma atitude amarga em relação à autoridade, que há pessoas que não reagem bem com a autoridade, é uma atitude amarga contra Deus. Se nós estamos aqui, neste estudo, a verificar que a origem dos valores, do caráter, parte de Deus, e nós não podemos avaliar, dizer, não, isto não é correto, isto não é correto. Não, é de Deus. Temos que aceitar. Então, quando nós não aceitamos autoridade na igreja, a atitude amarga, para mim é amarga contra Deus. Estamos a ferir a Deus. Respeito pelos pais, e o Ronaldo viu muito bem, ensinar aos filhos, isto é para os adultos, ensinar os filhos a respeitar, os filhos, os netos, os sobrinhos, a respeitarem e honrarem os pais, é fundamental no ensino sobre respeito às outras pessoas. E isto vemos já em Êxodo 22. Eu gostaria que alguém pudesse ler, e este mandamento está associado a uma promessa. Qual é essa promessa? Honra teu pai, tua mãe. Honra! Honra! É este tipo de honra que o crente tem que ter. Honra! Os teus filhos. Exatamente. Então, palavra simples, de compreensão, consequentemente a desonra
também está ligada com o contrário de honra. Desonra, não é? Então está ligado a uma maldição. Os que desonram, e não vamos ler. Os que desonram seus pais receberão o peso do julgamento de Deus. Mas tem pensado, é muito interessante essa passagem por versos 30. Os filhos não serão, respeitarão ou honrarão automaticamente os seus pais. Essas atitudes são contrárias à sua natureza. Geralmente, a criança tem uma tendência maior de proceder mal do que proceder bem. Elas precisam receber treinamento e orientação. E quem é que dá esse treinamento e orientação? Em casa dos pais. E na igreja? Quem é que dá o treinamento e orientação? Somos nós assim, somente uns aos outros? Não. Autoridade na igreja. Autoridade na igreja. No ancião. Responsáveis de jovens. Os responsáveis da área financeira. Ou tesouraria. Há autoridade. São essas pessoas em determinadas áreas que nos têm que ensinar a dar treinamento como fazer e nos orientar. Então os pais são governadores designados por Deus para administrar as aulas dos seus filhos. Tais os anciãos têm também que de administrar, orientar as almas sedentas pelo amor de Deus. De acordo com a Bíblia, honrar os pais implica um profundo respeito. E um profundo respeito dado com amor. Honrar por dever não anula a honra, mas anula a santidade da honra e a intenção original de Deus. Nós não devemos honrar por dever. Porque isso não é uma verdadeira honra. Falamos em sinceridade. E aqui a sinceridade também entra. Tem que ser uma honra verdadeira, sincera, uma honra uma honra que seja aceitada em santidade. E a intenção desta honra tem que ser de Deus. Não é uma honra tua. É uma honra de parte de Deus. Porque é original de Deus. Deus nos chama a um lançamento discipulado dos nossos filhos. Discipulado tem a ver com a aprendizagem, do ensinamento, do treinamento também. A levá-los da inocência, porque a inocência leva a cometer também. As pessoas que são inocentes geralmente são mais rápido enganadas. Da inocência à justiça. Mas o dar da inocência leva à maturidade cristã e também levá-los a ser sábios. Eu gostaria que lêssemos só aqui Provérbios 4, 1 ao 7. Ainda tenho 2 minutos. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Ouvi firme da correção do Pai e estai atentos para conhecer a prudência. Pois ouves boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, sendo e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia, retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e diz, adquira a sabedoria, adquira a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guiará, ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal, adquire pois a sabedoria, sim. Com tudo que possuis, adquire conhecimento. Dificilmente um homem ou uma mulher de Deus. E isto eu queria que façam nesta manhã, nesta parte de estudo, que é uma introdução aos que vamos ter nestas próximas semanas. Eu queria que façam aqui que homens e mulheres sábias, objetivas, dificilmente são enganadas. Dificilmente se deixam cair. E aqui também as circunstâncias da vida. Não se deixam com facilidade abaixo. E vivem com plenitude a alegria da salvação, porque sabem que esta que é transformadora, esta que muda a nossa mente cada dia mais. Até um dia partimos para o Senhor. Pois é, o Rui, o Trajano, o João, o Maria José, a Ana, todos nós vamos partir. Isso não há volta lá. Não há volta lá. Nós aqui temos nesta rua um cemitério e eu não tenho 100 mil de olhar para lá. Pessoas que olham para o lado. Mas eu sei que o meu momento vai chegar. Não sei se o caixão vai ser bonito, feio, mas eu sei que vai ter um momento fenomenal para... claro que me preocupo como é que vou morrer. Mas a minha maior alegria é que vai ser a porta para que... Porque eu não acredito que o Rui vai acabar, o Trajano vai acabar, senão a vida seria pouco objetivada. Deus tem um plano para nós que é vivermos em seguir a Jesus, em crer em Jesus, viver com Ele, louvando para todo o sempre. E a Bíblia fala-nos que vai ter um sítio maravilhoso, reluzente, que não há dor, não há sofrimento, não há antidepressivos, não há nada.
Não há preocupação, vai haver somente alegria, verdadeira comunhão com Deus, no louvor, e é isso que vai ser o nosso grande objetivo. Eu vou terminar assim, vamos só terminar aqui com só uma das coisas que eu acho importante, quando falamos em anciãos, ou falamos em responsáveis da igreja, tem a ver com respeito por idade. A Bíblia fala sobre isto. Nós vamos dizer, temos que respeitar por idade. Não é porque nós temos, a pessoa tem mais idade. Há pessoas que têm muita idade e são imaturas. E são muito, vivem muita estultícia, não é? Há pessoas com muita idade que não são o melhor dizer. Mas a palavra de Deus diz, na idade tem a ver com sabedoria. Pessoas que cresceram também, pessoas com maturidade. A vantagem bíblica é honrar a idade é honrar a Deus. Fala das caras, não é? As caras quer dizer o cabelo branco. As pessoas com cabelo branco são pessoas com a sua idade avançada, mas com muita maturidade nas coisas de Deus. Eu queria que lessem o Levítico 19:32, por favor. Levítico, capítulo 19:32. Porque é que a nossa forma, o nosso proceder, a nossa maneira de estar com as pessoas com mais idade é mais cuidado. Vizinha, como é que está? Então como é que você está? Como é que não está? Há um respeito. Isto já vem também de uma ordem bíblica. Levítico, capítulo 19, versículo 32. Diante dos cabelos brancos, tu levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o seu Deus. Eu sou o Senhor. Pronto, há traduções que falam das caras. As caras, se forem verificar o significado, significa as pessoas com cabelo branco, com idade. A tradução literal desse versículo é que dentro de uma pessoa idosa, tu te levantas e honrarás e assim temerás o seu Deus. Avançando, nós vemos aqui o respeito pelos irmãos. A última parte dos 10 mandamentos representa o relacionamento do homem como homem. São orientações para o nosso comportamento servindo como uma restrição e encorajamento moral das nossas ações em relação aos outros. Portanto, já uma orientação como é que nós nos devemos dirigir às pessoas com mais idade na igreja. Então, termino aqui com este panorama, não vou avançar mais. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós falamos que às vezes é possível, muitas vezes, anularmos a nós próprios para que o potencial, os talentos dos outros se elevem. Suportar uns aos outros. E depois há outra coisa, preferir-nos em honra uns aos outros. Uns aos outros. E depois temos em Romanos 13:8, também encontrei amar uns aos outros. E eu termino assim com esta reflexão também. Nós devemos amar uns aos outros, devemos preferir em honra uns aos outros, suportar uns aos outros. Nós entendemos suportar, o que é que nos remete a suportar? É assistir à primeira, que o nosso irmão não nos agrada em alguma coisa? Ou o isso é popular, é aturar. Nós às vezes temos que nos aturar com os outros, já nos conhecemos tão bem. Mas o interessante é isto, meus irmãos e irmãos. E termino assim, que já de boa semana a todos, é que olhem mais para aquilo que nos une, que é o amor de Deus, do que aquilo que nos une. Para nos unir, já há uma multidão lá fora. Já temos os protestantes infernais. Já temos o diabo a bramar à nossa volta para nos unir. Portanto, nós nos estamos aqui esta manhã. Se a partir daqui, deste grupo, olhar para aquilo que nos une, nada nos vai parar, nada nos vai travar em tudo aquilo que nós vamos colocar a nossa mão ao nosso ímpeto, o nosso labor, a nossa ação nas coisas de Deus. Está bem? E isso vai contagiar os outros. Amém?